O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje ouvimos neste Evangelho, este diálogo que nosso Senhor faz com Pedro, esse questionamento que Pedro faz: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Esta opção pelo discipulado exige dos discípulos deixar tudo para seguir nosso Senhor. Então, Pedro, que é o líder desta comunidade, falando em nome desta comunidade, com todos os outros, cada um deixou alguma coisa. Pedro, pescador, deixou as suas coisas de pesca, deixou a sua casa e foi seguir nosso Senhor. Existe dentro de nós, existe dentro de cada pessoa humana, esta vontade de fazer algo para outra pessoa, mas receber de volta alguma coisa. Ou seja, esta recompensa. Quando fazemos alguma coisa para outra pessoa, alguma coisa boa, então nós, de certa forma, esperamos que a outra pessoa tenha pelo menos este sentimento de agradecimento. Pode perceber que quando a gente faz alguma coisa boa para outra pessoa e ela não fala nada, a gente acaba ficando com aquilo, porque queremos receber, nem que seja um obrigado. Então, esse questionamento de Pedro é algo muito próprio, humano, porque ele pergunta a nosso Senhor: mas nós deixamos tudo isso? O que vamos receber por deixar? Ou seja, por começar algo junto com o Senhor, este seguimento ao Senhor. Que recompensa poderiam esperar? Nosso Senhor então diz que o resultado é justamente este gesto de desapego, é a vida eterna. Mas nosso Senhor diz que vão receber muito mais, vão receber 100 vezes mais, e isso é um número bastante expressivo. Receber 100 vezes mais, isto consola. Por isto, me parece que esse grito de Pedro, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, não é aqui, na verdade, uma ameaça, né? Não podemos ler assim. Não é algo que Pedro está dizendo para ameaçar o Senhor, porque se não tiver recompensa vai voltar a ser pescador. Não é nesse sentido. O sentido aqui, me parece que Pedro, ao dizer isto, ele faz mais como um espanto, né? Como um reconhecimento da força do Senhor, seu poder. Então, espantado com isso, ele diz: o que nós vamos receber? Porque o Senhor faz coisas maravilhosas com os necessitados, com os doentes, com aqueles que precisam. Mas e nós? Vamos receber, então, algo maravilhoso, algo muito grande? E nosso Senhor responde a esse espanto de Pedro, falando justamente que vão ganhar
100 vezes mais, e ainda mais, vão ganhar a vida eterna. Então isso realmente é algo maravilhoso. Isto faz com que os discípulos possam olhar este segmento do Senhor com o coração aberto. O que nosso Senhor propõe para os seus discípulos é esta abertura ao cumprimento do projeto de Deus. Então, se colocar no seguimento ao Senhor. Aqui também precisamos entender as frases que são ditas. Nosso Senhor fala justamente sobre deixar tudo isto, vai ganhar 100 vezes mais, mas com perseguições. Ou seja, uma resposta que os seus discípulos verão mais tarde que realmente isso vai acontecer, pois todos serão perseguidos. Todos serão mártires por causa do Senhor. Todos enfrentarão aquilo que o Senhor enfrenta. Ou seja, a sua vida, né, é colocada aqui para os seus discípulos. E viverão isso com perseguições. Aqui também temos que entender o que nos fala Kierkegaard sobre esta contemporaneidade histórica, essa presença de Jesus histórico, o Jesus que convida, mas também este Jesus que é esta contemporaneidade espiritual, este Jesus espiritual, o Cristo da fé, o Cristo da fé dos seus discípulos. Então, nós temos o Jesus histórico e o Jesus Cristo da fé, numa só pessoa. E Pedro vai compreender isto, porque vai enfrentar as situações que o Senhor diz que irão enfrentar, pois viverão tudo isto, mas com perseguições. E no mundo futuro vão ganhar a vida eterna. Ora, meus queridos, realmente hoje precisamos vivenciar isto em nossa vida. Porque muitas vezes nós queremos estar com o Senhor, mas sem as perseguições. Nós queremos estar com o Senhor, de podermos estar no seu segmento, mas sem passar por aquilo que o Senhor passou. As dores, os sofrimentos, né, as perseguições. Nós queremos apenas as coisas boas do Senhor. Nosso Senhor diz aos seus discípulos, e portanto nos diz a nós hoje, deste colocar-se na nossa vida, escutando esta sua palavra e vivenciando isto. Mas ao vivenciar isto, teremos perseguições. O nosso pai, São Francisco, compreendeu bem isto. Quando deixou então sua casa, assim como os apóstolos, deixou também a sua casa, uma casa bastante rica, e foi morar com os leprosos, fora das muralhas da cidade de Assis. E lá, morando com esses leprosos, era perseguido pelos que moravam dentro da cidade de Assis, discriminado, e enfrentou tudo isto. Mas ao modo que os discípulos haviam também enfrentado. Agora a vez de São Francisco é enfrentar isto. Contemporâneo ao nosso pai São Francisco está Santo Antônio, e gostaria hoje também de poder contar uma pequena história de Santo Antônio, que nos faz recordar este evangelho de hoje. Certa vez, Santo Antônio estava na cidade de Udine, e ali ele iria pregar para as pessoas, né, nos arredores de Udine. E as pessoas foram lá para escutá-lo, tinha uma multidão imensa. Ele já havia feito essas pregações em várias outras cidades. Ele era muito fácil para ele, grande orador como era, e uma pessoa realmente com um estudo muito bom, uma teologia muito boa. Então, já havia feito várias vezes aquelas pregações para aquele tipo de multidão. Aquela seria apenas mais uma dessas pregações que ele iria fazer. As pessoas estavam ali
E ele então, para poder fazer com que a sua voz chegasse a mais pessoas, ele sobe em cima de uma árvore para poder dizer às pessoas, fazer a sua pregação, né? E quando ele começa a fazer esta pregação, as pessoas que estavam lá começam a vaiar, né? a gritar e fazer tanto barulho que não deixa que Santo Antônio faça esta pregação. E ele fica muito triste com isto, desce da árvore, vai embora da cidade, muito triste, muito abatido, porque havia se preparado, né? Tantas vezes havia feito aquilo e sempre era aplaudido, e isto para ele era algo tão fácil, né? E agora estava enfrentando essa rejeição, este sentimento de ser rejeitado pelas outras pessoas. E ele vai deixando a cidade, se afastando, porque não quer ali, né, poder enfrentar aquela situação com aquele sentimento de rejeição. Aqui talvez Santo Antônio poderia se esconder, né? Isso poderia afetá-lo de tal forma que poderia até chegar a uma forte depressão. Este sentimento de não ser aceito pela outra pessoa, pelo grupo, né, por aquela cidade. Então, ele poderia certamente cair aí numa depressão, se esconder, não mais fazer as pregações, né? Mas nosso querido Santo Antônio tem uma outra forma, né? Auxiliado pelo Senhor, auxiliado justamente pela palavra do Evangelho, vai receber tudo isso, mas com perseguições. O Evangelho de hoje nos ajuda a pensar. Ele enfrenta isto, agora ele enfrenta justamente indo para outra cidade, fazendo outra pregação, sendo mais forte ainda nesta pregação. Aquilo que poderia ser na sua vida um desânimo, né? Aquilo que poderia às vezes abandonar o seu sonho de ser um pregador, de anunciar o Evangelho, aquilo tudo se transforma, porque o Senhor o ajuda a vencer aquela humilhação, aquela tristeza. Então a força vem justamente desta abertura do coração, de poder aceitar que nós também vamos enfrentar perseguições, que nós também vamos enfrentar situações complicadas na vida, mas o Senhor nos ajuda, o Senhor nos dá força para podermos vivenciar o Evangelho, colocar em prática o Evangelho. Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Esse deixar tudo para seguir o Senhor implica na nossa conversão, implica no nosso desapego, deixar tudo, deixar até a própria vontade, para poder seguir realmente o Senhor com toda a abertura do coração. Por isso, meus queridos, vamos realmente fazer um bom encontro com o Senhor, vivenciar aquilo que o Senhor tem para nós, ou seja, nos colocarmos nesse seguimento do Senhor. Nós que deixamos tudo para seguir o Senhor, nós que deixamos tudo para estar aqui com o Senhor. O que recebemos? Recebemos esta força do Senhor, recebemos este ânimo, recebemos esta força, este Espírito do Senhor que nos anima para a nossa vida. Paz e bem. Agora juntos